Tudo começou quando eu descobri que o Airbnb era uma mina de dinheiro. Cara, basicamente eu comecei a trabalhar com locação por temporada, porque eu sou servidor público federal e eu queria morar muito perto do meu trabalho. Eu não queria ter carro. Não quero mais ter carro na minha vida. Eu quero fazer tudo a pé ou de Uber. Uber estava começando naquela época. E aí eu falei, quero morar perto do meu trabalho. Meu trabalho é na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E a região mais perto do trabalho é o setor hoteleiro. O setor hoteleiro de Brasília é a região mais perto da Esplanada dos Ministérios. Ou seja, eu conseguiria ir a pé se eu morasse na região hoteleira. Como o aluguel da região hoteleira era muito caro, então eu pensei comigo, cara, assim, não tenho muita grana para gastar com moradia. Mas o que eu poderia fazer, talvez, é pegar um quarto de hotel de algum proprietário e combinar com ele. Falar assim, meu amigo, nos finais de semana, se eu estiver viajando, nas minhas férias, se eu estiver não utilizando o apartamento, posso colocar no Airbnb para fazer uma grana, para eu poder pagar esse aluguel e poder morar perto do meu trabalho. Essa que foi a minha ideia. Eu arquitetei tudo na minha cabeça. Vou morar perto do meu trabalho, porque eu não quero ter carro, mas é muito caro morar no hotel. Então, eu vou tentar sublocar esse apartamento que é de um outro proprietário, mas eu converso com ele e pergunto se ele me autoriza a sublocar. E dito e feito, achei um anúncio no LX de um apartamento no Sam Moritz Hotel, que é um dos melhores de Brasília, pelo menos que eu acho. E naquela época, acho que 2019, 2018, eu falei com o proprietário Leandro. Falei, Leandrão, o aluguel é R$2.500. Posso sublocar? Aí ele olhou para mim e falou assim, o que é sublocar? Você quer dar festa no meu apartamento, né? Como assim sublocar? O que significa esse conceito, esse termo? Aí eu falei, não, é porque quando a gente estiver aqui, por exemplo, semana que vem já entro de férias. Eu queria colocar alguém, porque é um hotel, e de repente eu coloco numa plataforma como o Airbnb, ele não conhecia, e eu ganho uma grana e me ajuda a pagar o aluguel, porque o aluguel é pesado para mim. Ele falou, beleza, você se responsabiliza? Sim, fizemos o contrato de sublocação, nem sabia que existia, se podia fazer isso ou não. Me responsabilizei e o resumo da história. Na semana seguinte eu saí de férias e o período de férias que eu usei, acho que de 12 dias, veio quase metade do aluguel de volta para mim. Eu consegui essa grana, porque eu saí de férias, aluguei no Airbnb e eu vi que o Airbnb era muito rentável. E aí, desse modelinho, eu mudei para mais 7 lugares, fazendo a mesma coisa, falando com os proprietários, sublocação. E hoje a minha empresa gerencia 120 anúncios no Airbnb. Tudo começou quando eu descobri que o Airbnb era uma mina de dinheiro. Hoje eu utilizo também a Booking, a Decolar, a Expedia, site próprio, parceria com a 360 Suites, que é uma empresa de São Paulo. Mas quando eu descobri essa mina de dinheiro, eu, de fato, entrei de cabeça e falei, cara, eu vou fazer uma empresa que trabalhe com locação por temporada nesse modelo novo que a gente estava vivendo naquela época, né? E hoje a gente vê várias empresas profissionais trabalhando com isso. Então foi assim que tudo começou. Na tua visão, o que faz o Airbnb ser uma mina de ouro mesmo? O que é o grande motor ali para ser uma mina de ouro? Cara, uma vez eu vi uma história que eu acho que faz muito sentido. Se você comprar, sei lá, 1 quilo de café, você paga um valor X, né, que está cada vez mais caro, inclusive. Se você compra cápsulas Nespresso e junta todas essas cápsulas para dar 1 quilo de café, você paga quase, sei lá, vou chutar, 10, 20, 30 vezes mais do que o quilo de café. A alocação por temporada é a mesma coisa. Quando você pega um imóvel e você começa a dividir em diárias, essas diárias elas têm um valor muito maior somadas do que um aluguel tradicional mensal. Então é mais ou menos como se o aluguel tradicional mensal fosse o quilo de café e as diárias fossem a cápsula Nespresso. Quando você começa a ter muitas cápsulas da Nespresso e junta todas elas, que o valor é muito maior do que o valor do quilo de café. Então, a mina de dinheiro é exatamente isso, porque hoje o mercado está mais concorrido. Hoje a demanda está maior de imóveis, mas quando eu comecei, quase que não tinha imóveis, assim. Ou a pessoa ficava no hotel, ou ficava num Airbnb, num Booking, sei lá, num Decolar, porque não tinha muitas opções. Hoje em dia a gente vê que dentro do Airbnb, por exemplo, existem muitas opções, mas mesmo assim, por você fracionar em diária, isso faz com que no final das contas você ganhe um valor maior em muitas situações do que o aluguel tradicional. Inclusive eu tenho imóveis meus no Airbnb, na Booking, enfim, na locação de temporada, chega às vezes a ser, em alguns meses de eventos, 3 vezes mais o valor da diária junto no mês do que o valor do aluguel tradicional. Então, é muito louco você pensar que você poderia estar ganhando X e você muda o seu modelo de negócio e começa a ganhar 3X. Cara, como que você faz essa mágica? O imóvel é o mesmo, a localização é a mesma, o valor do imóvel é a mesma, mas você simplesmente tirou de um aluguel tradicional e jogou para a locação por temporada com inteligência e de repente num mês específico de evento você ganhou 3 vezes mais. Em Brasília já teve um evento do show do Paul McCartney, que a minha diária de R$300, ela foi para R$5.000. E teve gente que fechou. Não a pessoa que ia pro show. Foi a pessoa que pagou 5 mil para ver o Paul McCartney. Foi a pessoa que estava com uma reunião com algum congressista, com alguém do parlamento, os hotéis todos lotados, e ela precisava ficar na região central de Brasília. Então ela paga o valor que for necessário
porque Você não acha que isso está virando uma bolha, não? eu acho que alguns modelos estão virando bolha. Então, por isso que hoje em dia eu não foco só no Airbnb. Eu tenho muitos canais de vendas. Eu vendo através do Airbnb, eu vendo através da Booking. Booking chega a superar muitas vezes a ocupação do que o Airbnb, porque depende muito do cenário, de onde você está. Eu vendo pela Decolar, eu vendo pelo Hotels.com, que é Expedia, e eu vendo também por site próprio. A bolha, talvez ela aconteça com as pessoas que ficam paradas utilizando as mesmas estratégias para vender. Quando você faz precificação dinâmica, muitas vezes você vai ter que vender uma diária de R$100 e muitas vezes essa diária pode se transformar em R$5.000, que é o que os proprietários que eu administro às vezes não entendem. Ah, por que você vendeu tão barato? Cara, porque existem períodos de vacas magras e períodos de vacas gordas. Então eu acho que está aumentando, eu acho que pode virar uma bolha para aqueles que utilizam a mesma estratégia ou fiquem só vendendo numa plataforma específica. Os servidores públicos que eu conheço, eu sou servidor há mais de 12 anos. Todos eles, ou a grande maioria, pensam num plano B, porque o serviço público é muito bom, paga muito bem, algumas pessoas trabalham com qualidade de vida, né, para não dizer pouco. O servidor público, sei lá, quando ele se vê naquele aquário de serviço público, daquela rotina ok, perfeitinha, ele fala, cara, ele vai ficar só nisso? E todo mundo começa a pensar no plano B. É pegar uma franquia, investir numa franquia, pegar, sei lá, comprar imóveis. De alguma forma, gerar uma renda extra. E aí, nesse caso, eu comecei a minha empresa como sócio, porque eu não posso ser o sócio administrador. Mais ou menos depois de 3 anos, eu acho, eu pedi a licença do serviço público e hoje eu não trabalho mais no serviço público porque eu sou licenciado. Hoje eu consigo focar na minha empresa, mas até então era difícil trabalhar nas duas frentes. Então você pediu licença do teu serviço público que ganha muito bem, que é o sonho de 99% dos brasileiros. Então você ganha bem pra caralho no Airbnb. A questão é que quando você começa a ter uma empresa e a empresa começa a escalar, primeiro que você vê que você precisa de tempo. Segundo que, de fato, é uma mina de ouro, você tem que saber aproveitar. Porém, obviamente, que você tem funcionários, folha de pagamento, você tem uma série de coisas que impostos, né? Quanto mais você cresce, mais impostos você paga. Mas comparando com o meu salário do serviço público, eu tô melhor hoje num negócio que eu criei do zero, que eu não tinha ideia de como que funcionava e que, de fato, sei lá, no começo eu tive que arrumar colchão, arrumar lençol, eu tive que botar a mão na massa. Mas é uma coisa muito louca eu pensar que eu me preparei a vida toda para concurso público. Eu passei em primeiro lugar no concurso do Ministério do Meio Ambiente, passei em quinto lugar na Embratur, estudei quase 3 anos, para depois surgir uma ideia na minha cabeça, do nada, do zero, e hoje esse plano B se transformou em plano A e eu ganho mais trabalhando com essa ideia nova, que em tese eu não estudei para ela, do que 3 anos me lascando lá de estudar para o serviço público, e hoje eu deixei de lado, porque essa ideia que veio é mais rentável do que o serviço público. E além de ser mais rentável, te dá realização pessoal, porque é algo que você começou do zero e tá funcionando, né? Não é uma provinha que você passou e simplesmente dinheiro. Não, eles são pessoal, liberdade geográfica, porque hoje eu sou um nômade digital. Então já faz 2 anos que eu não tenho uma base fixa. Eu não moro em Brasília, eu falo que moro, mas eu não moro em lugar nenhum. Eu fico 1 mês em Curitiba, depois 1 mês em Floripa, depois 2 meses fora do país e eu vou montando minha agenda conforme o que eu acho melhor. Então, só o fato de me dar liberdade geográfica, essa empresa, esse negócio, já valeu demais para mim. A questão da renda e a questão também de poder crescer, né? Porque o serviço público, você chega no maior cargo do serviço público e fica estacionado lá. Aí acabou. Quando você tem uma empresa, você pode, de fato, escalar, crescer e ter grandes realizações através E o céu é o limite, né?